Boa noite, Oi, oi Lu, Edu. tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, tá um pouco baixo, só um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Agora sim, e você me ouve bem? Muito bem. Legal, legal. É, boa noite então, Lu, boa noite pro pessoal. Edu, só Muito deixar obrigado. antes, Hum, da gente começar para o pessoal, só lembrar todo mundo aí que já está nos tá. acompanhando, ficar até o final, que quem nos acompanhar até o final, a gente vai fazer duas perguntas e vai ter o nosso clássico sorteio de sempre. A gente vai estar sorteando dois brindes da Betanco, a caneca de porquinho e o kit aí de cervejas. Cervejas, né? Muito importante para esse fim de ano, né? Muito importante. Legal. Eu acho que a gente podia começá-lo de novo agradecendo, né, o pessoal que está tirando um tempinho para acompanhar a gente nessa conversa. Como tu falou, não vai ser a última live da Academia Suína, mas vai ser a nossa última conversa Vetanco, vamos dizer assim, desse 2020, né, que desse ano que está chegando ao fim. E que ano, né? Um ano cheio de desafios, repleto de oportunidades, aprendizados. Eu acho que foi um ano muito duro, né? A gente teve que se reinventar e principalmente se reinventar na forma que a gente vinha trabalhando, né? E esse é um exemplo, essa forma de lives aí. E, e eu acho que a reflexão é que foi um ano que a gente teve que voltar para conceitos básicos, né? Como, por exemplo, o simples ato de lavar as mãos, né? O simples manejo de lavar as mãos, que da noite para o dia a gente jurava que sabia fazer e da noite para o dia a gente viu que não era bem assim, né? E tanto não era bem assim que foram diversas e diversas campanhas aí em mídias sociais mostrando o procedimento correto de lavar as mãos, né? Eu acho que essa é a reflexão que eu queria deixar para a gente começar, porque a gente vai falar de manejos de maternidade, né? A gente Uhum. vai voltar para muita coisa básica e muitas das quais a gente acredita que a gente faz bem, né? Então, eu acho que a ideia hoje realmente é a gente discutir, conversar, trocar algumas ideias, né? E quiçá ao final dessa nossa conversa a gente consiga aí enxergar alguma oportunidade dentro das nossas maternidades, né? Eu acho que essa é a ideia, Lu. Verdade. E eu acho muito interessante essa analogia que tu fez aí com o Covid, por exemplo, porque muitas vezes a gente está no piloto automático, né? No modo automático aí, meio que com cara de paisagem no dia a dia. Eu levo isso para dentro da Verdade. realidade mesmo do campo e da granja. A gente acha que está fazendo um bom trabalho e a gente não presta atenção nas grandes oportunidades que a gente tem ao nosso redor, né? Mas só Verdade. para complementar o que tu está falando, vamos ao que interessa. Acho que para começar, Bidu, vamos explicar um pouco para o pessoal porque a escolha desse nome da live de SOS Maternidade. Legal, é um título bem distinto da normalidade, né? A gente queria realmente tentar provocar um pouco de curiosidade no pessoal. E por falar em curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe ou todo mundo lembra da onde é que saiu esse sinal SOS, né? Para variar um pouquinho de história, começar falando para o pessoal mais novo que está nos assistindo aí que lá da época que o WhatsApp não era o principal meio de comunicação, né? Onde o envio de mensagens ele se dava por código Morse, né? Mensagens sem fio, né? E esse sinal, principalmente essas mensagens usadas em embarcações e para chamar por socorro, né? Então, esse SOS ele surgiu em 1905, lá na Alemanha, e depois ele foi difundido, então, internacionalmente, né? Hoje já não é tão mais utilizado, né? Haja visto todas as comunicações via satélite que o pessoal está usando, né? E o que vale lembrar, então, que o SOS, antigamente, então, quando ele surgiu, o pessoal fazia uma analogia para lembrar dessas letras, né? Se falava Save Our Sailors, né? Salve nossos marinheiros, ou Save Our Ship, né? Salve o nosso navio. Então, esse foi o contexto, né? E o SOS ele se tornou tão memorável, né? Que hoje em dia a gente usa ainda, né? Quando a gente quer expressar algum sinal de emergência ou fazer
algum pedido de socorro, ainda a gente acaba utilizando esse termo SOS, né? Legal, eu não lembrava disso, Bidu. Então, trazendo para nossa realidade, o nosso SOS hoje aqui é Save Our Souls. Salve nossas porcas, nossas fêmeas, né? Bom, na verdade é bem esse o link, né, que a gente pensou, que a gente tentou conectar, né? Como a gente falou, o SOS dá esse sentido, então, de emergência, de socorro, né, e de urgência, né? E nada mais é que dentro da nossa maternidade esses trabalhos, né? A gente tem que ser urgente, a gente tem que socorrer os nossos leitões, né? E esses manejos dentro da maternidade, eles realmente necessitam ser ágeis e ser precisos. E aí fica um pouco daquela parte da propaganda nossa ali, de usar a parte da praia e tal, que é para tentar fazer uma referência, então, à pessoa do salva-vidas, né? Porque na maternidade, né, todos nós somos salva-vidas de alguma maneira, né? Porque lá dentro muitas vidas dependem do nosso trabalho. E é por isso que é fundamental que a gente seja, então, ágil, preciso, que a gente faça o serviço da melhor forma possível, né? Faça o trabalho da forma certa, como ele deve ser feito, né? Para a gente poder chegar em casa no fim do dia com aquela sensação de dever cumprido, né? Sabendo que a gente chegou em casa e, poxa, salvei muitas vidas hoje, né? E no nosso caso, se remetendo assim, poxa, cheguei em casa e salvei um horror de leitão lá na nossa maternidade, né? E complemento ainda que nem no final do dia, né? O pessoal aí que continua trabalhando no turno da noite também é fundamental nesse processo aí de salvar leitões, de salvar vidas. E como tu falou, né, fazer o trabalho certo, né, dar o melhor de si todos os dias. A gente vê que tem um nível de exigência muito grande, que é uma mão de obra bem especializada. São muitos detalhes dentro da maternidade. Justamente, né? A gente realmente tem que admitir que não é fácil trabalhar na maternidade, né? A gente passou por granja, eu particularmente não gostava de ficar na maternidade, né? Porque são realmente muitos detalhes, né? E infelizmente, vamos dizer assim, as notícias não são tão boas, né? Por quê? Porque ao longo dos anos a gente tem percebido um incremento, e graças a Deus, né? Um incremento muito positivo em relação ao tamanho de leitegadas, né? Porém, infelizmente, essa conversão de tamanho de leitegadas nem sempre está se refletindo a um aumento no número de desmamados, né? Por quê? Porque muitas das granjas não estão conseguindo conciliar esse aumento dos nascidos e converter esse aumento em desmamados. Mas a boa notícia que a gente tem, Lu, é que assim, tem granjas que estão fazendo bem, né? Tem granjas que realmente estão nascendo muito bem e desmamando muito bem. E até porque se a gente pegar dados da Agrinis, um levantamento último que eu vi de 2008 a 2019, né? As top granjas, as top 50, elas aumentaram nesse período de 11 anos aí, foram 7 leitões desmamados por porca por ano. Porém, as granjas, na média geral, nesse mesmo período, aumentaram somente 3,3 leitões, né, desmamados por porca por ano. Então, assim, a pergunta que fica são 4 leitões de diferença no mesmo período. Será que nessas granjas que a gente não incrementou esses 4 leitões, será que realmente aí não tem algum manejo que a gente tem que reaprender daqui a pouco a lavar as mãos, né? Exatamente, né? Com certeza a gente está falando de equipe, de mão de obra, né? E aí, mais uma vez, tu remete ao lavar as mãos, que eu acredito que sejam os manejos básicos da maternidade que a gente está falando. Então, Bidu, eu queria pedir assim, que tu comentasse de uma forma mais profunda para nós o que seriam esses manejos, aí, esses pontos mais críticos dentro da maternidade, ou como a gente gosta de dizer, os pontos não negociáveis dentro da maternidade. Bom, como a gente estava comentando, né, é duro trabalhar na maternidade, né? Realmente são vários detalhes, são muitos manejos, né? A gente tem muita coisa por fazer em sala, em fêmea, em leitões, né? Eu gosto de começar principalmente pela fêmea, vamos começar por aí, né? Principalmente no que tange aí a sua condição, né? E aí dentro de sua condição, principalmente em que escolhe
corporal ela está chegando na nossa maternidade, né? E aí vale lembrar que toda essa parte de score corporal, esses esforços começam desde lá da preparação da nossa leitoa, todos os processos de cobertura e toda a fase de gestação que a gente tem, né, a fim de evitar que essa fêmea, que ela chegue gorda na maternidade. E isso não é bullying, tá? A gente não é bullying nem preconceito com as gordinhas, né? Mas é sabido e cientificamente comprovado que as porcas gordas, elas realmente são um problema na nossa maternidade. E ademais de problemas relacionados a distocias, né? Sabido que essa porca cansa mais fácil, ela tem um acúmulo de gordura maior aí em torno do canal do parto, né? Vários problemas, vários trabalhos mostram então que o principal problema da fêmea que chega gorda na maternidade é que ela vai consumir menos ração, né, durante toda a sua lactação. E esse fato, ele é justificável, né? A gente vê fêmeas que consomem mais ração e com estado corporal maior, tem concentrações de insulina plasmáticas maiores, né? E essa insulina, então, sinalizando para o organismo que temos reservas de energia, então não precisa comer, né? Ou também a própria leptina, que é produzida pelo tecido adiposo, né? Então maiores concentrações de leptina, que é o hormônio da saciedade, também justificando aí esse consumo menor. E esse consumo menor da fêmea na maternidade nos remete, dá para separar em dois grandes blocos de problema, vamos dizer assim. Um relacionado aos leitões, né, porque essa fêmea não vai comer, não vai produzir tanto leite e os leitões vão ter problema. E outro relacionado a si mesmo, né, essa fêmea não comendo, catabolismo e problemas reprodutivos em seu ciclo estral seguinte. Né, o que eu costumo dizer bastante para o pessoal, menos ração na maternidade é igual a menos leite. Menos leite é igual a menos peso de desmame. Né? Menos leite é mais diarreia, é mais reflugos, é mais esmagados, ou em resumo, é mais problema e vai impactar direto no nosso indicador mortalidade da maternidade. Então, por isso, o score corporal dessa fêmea chegando na maternidade é muito importante, né? E aí, bom, como é que a gente faz para controlar score? Na teoria, é muito simples, né? Eu faço avaliação de score corporal e controlo a boia, né? Controlo a ração. Porém, na prática, o buraco é bem mais embaixo, né? Principalmente porque exige muito comprometimento do pessoal que não vai estar na maternidade quando a bomba estourar, né? Que é o pessoal, exato, é o pessoal da gestação. E uma analogia aqui para a gente fazer uma brincadeira, assim, ó, uma porca gorda chegando na maternidade é mais ou menos igual aquele Eduardo que ficou o dia inteiro na praia bebendo, né? E no fim da tarde ele resolve entrar no mar, né? Ou seja, A e B, porca gorda e Eduardo vão dar problema, né, para o salva-vidas, né? E essa nossa porca gorda vai dar problema para o nosso salva-vidas lá da maternidade, né? Perfeito, Bidu, perfeito, com certeza. Tu falou das porcas, né, que tem um score corporal acima do peso, né? Mas eu queria saber, Bidu, disso que tu tá trazendo pra gente em relação às porcas que chegam na maternidade com o score corporal ideal. Como que a gente faz, o que a gente pode fazer para garantir um bom consumo dentro da maternidade? A gente tem, teoricamente, são várias ferramentas que a gente pode utilizar pensando em estimular consumo ou prevenir redução de consumo. Uma coisa que é fato e que me vem de rápido, de pronto, assim, é a questão da temperatura da sala da maternidade, né? Vale lembrar que a zona de conforto térmico das nossas porcas lactantes, ela vai aí num range entre 16 a 22 centígrados. Logo, então, quando essa temperatura sai dessa zona de conforto, consequentemente, essa fêmea vai reduzir consumo voluntário naturalmente, né? E, de novo, reduzindo consumo é menos leite, é menos problema para essa porca, né? E o que cabe lembrar é que
mesmo não consumindo tanta ração, essa porca vai seguir produzindo leite. Então, a gente tem um desbalanço aí, né? A gente tem mais energia saindo do que energia que está entrando, né? E de onde é que a fêmea tira essa energia? Assim, ela vai mobilizando o que é dela, né? E nesse resumo, a gente chama esse conceito, então, de catabolismo. Tem alguns trabalhos legais, tem um trabalho que eu recordo mostrando aí, quando a temperatura da maternidade saiu de 20 para 30 graus, a gente teve uma redução de 1 quilo na média de consumo das porcas e 1,33 quilos de redução na produção de leite. Tem um outro trabalho legal também com uma variação térmica de 10 graus, aí entre 18 e 28, e nesse trabalho os autores chegaram a uma redução de 40% no consumo e 25% na redução da produção de leite, né? Um número que é legal para a nossa gurizada que está no campo lembrar, que vários trabalhos citam, é que mais ou menos numa média, a gente poderia considerar aí, para cada grau acima dessa zona de conforto, a fêmea estaria deixando de consumir mais ou menos aí algo em torno de 100 gramas, né, para cada grau. Então, se a gente fizer uma conta de padeiro, né, vamos dizer que a nossa maternidade está aí com 33 graus centígrados, o que não é nada incomum, né? E o balizador seriam os nossos 16 graus. A gente está falando de 15 graus fora da zona de conforto. 15 graus são 1,5 kg. Se a minha meta de consumo diário dessa fêmea seria 6 quilos, a gente só vai estar atingindo 4,5 kg, né? E isso vai dar 25% de redução. E aí a pergunta que fica é, será que esse 1/4 de redução na ingestão de alimento dessa porca não interfere muito nessa maternidade, né? E agora eu lembrei outro ponto que também é muito negligenciado e é muito sutil, é muito simples, é a questão do consumo de água por essa fêmea na maternidade. Vale lembrar que o consumo de água é diretamente proporcional ao consumo de ração, ou seja, se essa porca não toma água, ela não consome ração. Se ela não consome ração, de novo, ela não bota leite, os leitões problema e ela problema, né? E é muito importante, quando a gente fala em consumo de água, ter em consideração os volumes, né? Lembrem-se que mais ou menos essa porca, ao seu primeiro dia de lactação, ela vai consumir algo em torno de 12 litros de água, porém, ao final da sua lactação, ela já está consumindo aí entre 36 e 37 litros de água. Então, é muito importante qualidade de água, vazão, bebedouro, disponibilidade, né? E um outro detalhe muito importante, que quase ninguém dá muita pelota, vamos dizer assim, é a temperatura que essa água está chegando para os animais. Alguns trabalhos mostrando que o ideal seria algo em torno aí entre 18 e 22 centígrados, né? E acima desses 22, esses animais naturalmente já estariam reduzindo o consumo, e que não é incomum nós chegar na granja, né, e ver todo o encanamento exposto, caixa de água sem proteção, né? Então, isso tudo, então, inferindo nesse consumo de água. Perfeito, perfeito. E também o simples, né, Bidu, com o pessoal da equipe, levantar as fêmeas, né, estimular elas a consumir Verdade. água. Já ouvi algumas vezes aí que o bebedouro, a chupeta é o smartphone aí das porcas, né? Muito boa. Mas, enfim, Eduardo, tu falou aí, né, que o ECV, ele influencia aí, né, na produção de leite da fêmea, e nessa história toda, como que fica o colostro? O que tu pode estar trazendo para nós aí sobre o colostro? O colostro seria quase esse negócio de lavar as mãos, né, com o Covid-19. Com certeza, colostro é um outro ponto não negociável, né? E quando eu falo que é igual lavar as mãos, porque todo mundo sabe, isso é chover no molhado de novo, eu tá falando para nós aqui que colostro é fundamental, que colostro é muito importante. Mas aí a pergunta é, por que em muitas granjas a gente vê leitões que não conseguem mamar colostro, né? Ou mesmo mamando, por que a gente não consegue fazer esses leitões mamarem em quantidade suficiente de colostro, né? Eu acho que é importante a ressalva
do colostro, lembrar da parte da anatomia dessa fêmea suína, né? Lembrar que a placenta da porca, ela é do tipo epitélio corial difusa, ou seja, essa placenta ela impede a passagem de macromoléculas para os fetos. E dessa maneira, então, a única forma desse leitão conseguir anticorpos é via colostro. E, bom, e colostro é aquilo, é mais proteína, é mais carboidrato, vitaminas, minerais. E outro detalhe importante, colostro ajuda nessa termorregulação, principalmente nesses primeiros momentos de vida, né? Mas aquilo que a gente estava falando, Lu, que eu acho que é muito importante, não se trata só de ingerir ou não ingerir, não seria qualitativo. Eu acho que o foco realmente é quantitativo. E aí vários trabalhos mostrando para nós, né? Tem um trabalho legal Exato, um trabalho legal da URGS de 2014, mostrando aí que uma quantidade ideal de colostro, e isso é muito importante que o pessoal se recorde, é assim, variando aí entre 200 a 250 gramas de colostro. Então, tem vários trabalhos mostrando esse range aí, algo como ideal. Então, de novo, 200 a 250 gramas de colostro, porque esse trabalho da URGS mostra o seguinte: os leitões que mamaram menos de 150 gramas de colostro, eles tiveram mortalidades aí em torno de 47%. Né? Ao passo que os leitões que mamaram mais de 250 gramas de colostro, a mortalidade ficou muito próxima a 5%. Então, quantidade é muito importante. E aí, de novo, na questão do SOS da maternidade, esse senso de urgência. Por que colostro é tão urgente? Por que a gente tem que fazer esses bichos mamar logo? Porque é importante lembrar duas coisas, né? As concentrações de imunoglobulinas, todas elas no colostro, elas caem muito rápido nas primeiras 24 horas, né? Tem um trabalho que mostra que na hora zero, 120 miligramas por ml de concentrações de imunoglobulina, né? E lá no final do primeiro dia, com 24 horas, né, então de 120 para menos de 20 miligramas por ml, e tem a questão da capacidade do leitão também absorver. Então, por isso, é muito urgente, é por isso, então, que nos toca esse sentido de urgência, né, no que tange principalmente atender o parto, orientar as mamadas, né, fazer o manejo 30-30 legal, né, e aquecer esses leitões. E principalmente aí o manejo da mamada parcelada, né, Bidu? Eu sempre bati muito nessa tecla, né, e a equipe de maternidade ter a consciência da importância desse manejo para estar garantindo aí esses 250 gramas de colostro. Mas falou uma palavra aí que eu considero muito importante, que é aquecer os leitões. Então, se tu puder explicar para nós por que é tão importante a gente trabalhar aí no aquecimento dos leitões. Bom, aquecer os leitões, eu acho que o principal ponto é o seguinte, né? Os leitões que ficam hipotérmicos, ou seja, que estão passando frio na maternidade, principalmente nesse período pós-parto, né, imediatamente pós-parto, cabe lembrar que esses leitões com frio, eles ficam letárgicos, né? Eles ficam mais devagar, né? E muitas vezes, em função disso, eles acabam não alcançando um aparelho mamário ou não tendo forças suficientes para fazer a sucção desse colostro. Então, aí a gente perde os animais de inanição, fome, né? Ou a principal causa de mortalidade da maternidade, que é esmagados. Então, um dado interessante que vale lembrar para o pessoal é que, assim, ó, um leitão de 1 quilo, no seu primeiro dia de vida, ele necessita, em condições normais de ambiência, 167 quilocalorias de energia. Com isso, ele sobrevive o dia, né? Em condições de frio, essa exigência incrementa em 30%. Então, assim, das 167 quilocalorias, ele vai precisar aí algo em torno de 215 a 230 quilocalorias. Então, é muito importante essa questão da temperatura. E tem um trabalho do Panzali, se não me equivoco, de 2013, mostrando, ele comparou dois grupos de leitões em zona de conforto térmico e leitões que ficaram na maternidade, principalmente nesse momento pós-parto, abaixo dos 38 graus centígrados, e as chances de mortalidade.
até 3 dias foram 4,9 vezes maior, né? Ou seja, a chance desses leitões que passaram frio morrer, né? E ao 7º dia foi 6,3 vezes maior a chance desses leitões que passaram frio morrer em comparação ao grupo controle. Então, realmente, temperatura é muito importante. Bom, e o que a gente faz com frio? Né? Para o frio também, teoricamente, não tem muito segredo, né? É fornecer uma fonte de temperatura extra, seja através de lâmpadas aí, infras, durante o parto, tem aquele manejo do tambor que dá para fazer também, colocar atrás ali para auxiliar na troca dos leitões, temperatura boa no escamoteador, piso aquecido, né? Fazer uso de pó-secante, né? Secar bem esse leitão rapidamente. Então, eu acho que são algumas estratégias para a gente tentar mitigar esses problemas com frio, né? Sim, muito bom. E lembrando o pessoal que está nos assistindo aí os trabalhos que tu está citando, né, no final da live aí a gente vai estar disponibilizando nos grupos da Academia Suína. Quem não fizer parte ainda é só entrar na bio da Academia Suína e entrar no grupo, que no final o Eduardo, como é de costume, disponibiliza tudo para nós. Mas, Bidu, eu queria fazer um link com o que tu falou no início da nossa conversa sobre essas leitegada maiores, né? Sobre aí o aumento do número de leitões, o tamanho da leitegada, né? O que a gente tem de oportunidade aí, o que a gente pode estar melhorando, o que a gente pode estar fazendo? Boa. Aumentar o tamanho da leitegada é um problema bom, né? Vamos deixar claro. Ninguém reclama desse aumento, bem do contrário, a gente trabalha duro, principalmente na gestação. Na verdade, é um ciclo todo, né? A gente já viu que se ela não sai bem da maternidade, ela vai complicar lá na gestação, né? Então, é um problema bom e tem, dentre algumas alternativas que a gente pode lançar a mão para tentar auxiliar nessas leiteiradas muito grandes, eu acho que o principal foco nosso tem que ser em disponibilizar ou tentar disponibilizar teta, né, teta para todo mundo ou para a maioria, né, e nisso eu me refiro a tentar disponibilizar então um colostro em qualidade e quantidade e da mesma maneira leite. Bom, como é que a gente faz isso? Dentre as possibilidades, eu acho que a principal é aquele velho manejo de uniformizar as leitegadas, né? Uhum. O ideal é que esse manejo, então, seja feito aí nessas primeiras 24 horas, ou seja, redistribuir esses leitões, né? Quanto mais próximo a 24 horas, melhor, né? Principalmente pela questão de transferência de imunidade passiva, né? E todas as questões de disputa de teta e tudo mais, né? Detalhes importantes quando a gente faz a nossa uniformização. O primeiro é cuidar com realmente o número de tetos disponíveis viáveis por fêmea, né? Uma estratégia legal que eu lembro que a gente fazia era entrar na maternidade logo no pré-parto ali e já anotar nas costas dela quantos tetos ela tinha, né? Então vai facilitar depois. Nas costas, né? Exato. Daí na hora de redistribuir já está mais fácil, o pessoal já sabe, não dá aquela correria, então eu acho que é um ponto muito importante. Acertar o tamanho dos meus leitões, né? Já que a ideia é tentar uniformizar, emparelhar a briga ou diminuir a briga, porque tem um trabalho de 2010 mostrando que quando os leitões foram uniformizados, pequenos com grandes, a mortalidade foi pior do que se não tivesse sido feito nada, né? Então, daqui a pouco a gente, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba atrapalhando. Mas, em contrapartida, tem um outro trabalho falando de uniformização de leitegadas, né? Quando o grupo controle e o grupo tratado, o controle era uniformizar, não uniformizado e o tratado uniformizar, né? A mortalidade saiu de 13, mais ou menos 13%, para ir algo próximo a 7%, quando eu uniformizei bem esses animais e na hora certa. Então, eu acho que é legal esse manejo de uniformização. E um detalhe muito importante quando a gente fala em uniformizar a gente não pode esquecer das primíparas, né, das nossas leitoas que agora são mães de primeira viagem, né? Muito importante a gente carregar realmente todos os seus tetos viáveis, né? Ah, mas vai dar refúgio, a leitoa não produz muito leite. Paciência, a gente sabe que é assim, né? Mas recordem-se, e esse é o detalhe, que se a gente não formar bem ou não estimular bem esse aparelho mamário da nossa primípara, né, a sua produção de leite nas próximas lactações ela vai ficar comprometida, né? E tem um trabalho legal que saiu o cara apresentou no Lehman desse ano, mostrando aí que
Para cada teta mais viável que a gente consegue, são 324 gramas de colostro a mais, né, que a gente vai conseguir. Então, e de colostro a gente já falou a importância, né? Ah, sim, sim, verdade. Bidu, estou tentando direcionar o nosso bate-papo aqui para a gente conseguir contemplar aí o máximo, né, de manejos que são importantes dentro da maternidade, para a gente realmente estar ajudando o pessoal a solucionar. Eu vejo pelos comentários que a gente está aqui na live, é uma dor de todo mundo, né? E vamos mais Verdade. uma vez bater na tecla que isso é uma construção de equipe, gosto sempre de falar, a construção de um time de alto desempenho, né? As pessoas são as principais ferramentas aí dentro desse resultado. A gente já está se direcionando para o final da nossa live, o tema é bastante amplo, mas eu queria te perguntar se ficou algo de fora, algum ponto que desses pontos não negociáveis que tu gostaria de trazer para a gente. Eu acho que um tema que a gente não comentou e que é legal e que está vindo com bastante força agora e que vai vir diferentemente por causa do tema de bem-estar animal, que as grandes empresas assumiram o compromisso, que a gente fala de idade a desmame. Né? Eu acho que idade a desmame é um ponto ainda que merece ser tocado nesse sentido. Mas, primeiro vamos para a idade de desmame. Mesmo sendo a minha granja com um alvo de idade média de desmame de 21 dias, né, a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu jogo com vocês, se vocês forem lá e abrir, eu ia falar um software, uma propaganda aí, né, se vocês abrirem um software de gestão da sua granja, né, e aqui a gente não está ganhando royalties nela, e vocês olharem a idade média de desmame, com certeza vai ter uma boa parcela dos nossos leitões, vejam, meu alvo é 21 dias, uma boa parcela dos nossos leitões ainda sendo desmamados com menos de 18 dias, seguramente, leitões desmamados com menos de 16 dias. E tem um trabalho legal de 2013, onde o McClamby ele pegou e comparou leitões mamados com 16, 18 e 20. E com 26 dias ele inoculou coli nesses leitões. Assim, os leitões com 16 e 18 dias desmamados quase morreram, né? Assim, o resultado foi catastrófico, né? Muita diarreia, quadros severos, mortalidade, diminuição de desempenho na creche. Por quê? Porque realmente esse leitão ele não está imunologicamente maduro, né? E isso é muito comum nas nossas granjas. E aí, quando a gente já fala em aumentando a idade de desmame, tem um trabalho legal do chefe, Jamil, né, que ele realmente mostrou aí incremento linear, né, conforme eu aumento minha idade de desmame, eu aumento meu peso de desmame, melhoro minha saída de creche, tenho um peso melhor lá nos 164 dias ao abate, né. Teve esses leitões com 25 dias do trabalho dele, perderam menos peso na primeira semana de creche em comparação aos demais, né? Teve menor taxa de remoção, menor mortalidade. Então, eu creio que assim, ó, falar de idade de desmame, eu acho que a gente já está né, mais confortável aceitando, né, aceita que dói menos, né, a gente está aceitando para doer menos que aumentar a idade de desmame vai ser uma estratégia, né? E por que a gente não fez ainda? Aumentar a idade de desmame, em muitos casos, quer dizer investir, né? A gente vai ter que estruturalmente mudar algumas coisas na granja, então não é bem assim. E quando a gente fala em idade de desmame, todo mundo quer saber qual que é o número mágico, né? É os 28 dias. Na verdade, eu ainda acho que a gente não tem uma resposta, ou a gente tem várias respostas certas, porque eu acho que a gente tem que analisar o que a gente chama de break-even, ou seja, mais ou menos ali onde a linha do custo ela chega na linha do benefício, né? E isso vai variar para cada sistema. Então, pode ser que seja 23, pode ser que seja 25, ou pode ser que seja os 28, né? Então, é mais ou menos por aí. Essa é a grande discussão agora, né, Bidu? É. Bidu, indo rapidinho, então, para algumas perguntas do pessoal, do público. A gente abriu uma caixinha hoje e aí teve uma pergunta que foi líder, né? Que eu acredito que seja, porque é a principal causa de mortalidade de leitões dentro da maternidade, mas a pergunta é qual seria a melhor estratégia para a gente reduzir a mortalidade de leitões por esmagamento? Por esmagamento, bom, como tu comentou, eu acho que, sem sombra de dúvidas,
é a principal causa de mortalidade na maternidade. Só que é meio complicado, né? Falar que o leitão está morrendo esmagado, que teoricamente que bactéria ou que vírus causaria o esmagamento, né? Ou favoreceria o esmagamento. Na verdade, é bem por aí, né? Porque se a gente abre os softwares de gestão das granjas, seguramente mais de 50% das causas de mortalidade da maternidade estão apontadas como esmagamento, né? E se nós somar aí diarreia, refluxo, vai dar aí algo próximo a 80% ou mais das mortalidades, das causas de mortalidade na maternidade, né? E se nós fizermos um overview, ou seja, uma visão de cima, praticamente a causa de tudo isso aí são as mesmas, né? A gente vai ter baixa ingestão de colostro, né, ou baixa produção de leite dessa fêmea na sequência, né, e relacionados a algum problema de manejo e ambiência nessa arrancada, né. Eu estou enrolando aqui para ver se eu acho mais alguma coisa. Bom, a gente sabe que fatores estruturais, né, também interferem, tipo, o piso da maternidade, o meu ferro lá, também pode interferir nas causas de esmagamento, mas não é o 80-20. Eu acho que assim, para a gente reduzir mortalidade por esmagamento, eu acho que o foco é o seguinte, é a gente focar no atendimento ao parto ali, né, e principalmente numa rápida recuperação da temperatura desses leitões, porque a gente viu que leitões letárgicos hipotérmicos são um problema, né, e aí focar nessa mamada orientada, colostro, né, para essa questão de realmente energia, para ele poder sair fora daí debaixo dessa fêmea, eu acho que é por aí. E tem um outro manejo legal que a gente recomendava bastante, recomenda bastante ainda, que a gente chama de 40-20, né? O bom e velho manejo 40-20 também ajuda bastante aí a condicionar os leitões, né? E reduzir essa mortalidade por esmagamento, né? E eu acho que dentro disso tudo também, Bidu, categorizar muito bem as causas de mortalidade, para a gente ir na raiz do problema, né? Por que do esmagamento? Ou não ter outras causas, né? Que às vezes a gente enxerga bastante, né? No dia a dia, para a gente ir assim no ponto, né? No problema. Tu falou aí, já veio pergunta do manejo 40-20, 30-30, já veio a pergunta qual que é a diferença, se tu puder explicar rapidinho para o pessoal. Eu acho que acabei complicando em vez de facilitar. Vamos. A diferença do 40-20 para o 30-30. Bom, por ordem cronológica. O 30-30 também é vulgarmente conhecido por mamada parcelada. Na verdade, o manejo 30-30 é um manejo que a gente realiza nas primeiras 24 horas de vida dos leitões, né? O foco do manejo 30-30 realmente é maximizar ingestão de colostro dos leitões, né? Sejam pelos leitões menores ou pelos últimos leitões nascidos. Então, como é que funciona na prática? Na prática, a gente faz o seguinte: a gente marca os leitões, seja por número, seja por cor, cada maternidade arruma seu jeito, né? A ideia realmente é repartir a leitegada, tentar repartir a leitegada mais ou menos ao meio, e o 30-30 que a gente fala seriam 30 minutos, então, metade da leitegada mamando, e os outros 30 minutos a outra metade, porque que aí a gente reduz disputas, dá mais acesso, a gente diminui o número de leitões por vez mamando, e isso facilita para o cara da maternidade meter o olho no leitão, ver aquele que não está acompanhando, ver aquele que não pegou ainda, orientar a mamada. Então, esse é o foco do 30-30. Em contrapartida, o 40-20, ele inicia exatamente quando termina o 30-30. Ou seja, depois das primeiras 24 horas, onde eu já fiz todo mundo mamar o colostro, né, essa é a ideia, o 40-20 entra pelo seguinte. Então, o que é o foco do 40-20? Treinar os leitões a mamar e correr para o escamoteador. A gente chama de acondicionar, é uma palavra mais bonita, acondicionar os leitões a mamar e ir para o escamoteador, ou seja, para sair dali debaixo da fêmea, para não ficar dando bobeira, para não morrer esmagado. E aí, na prática, o que é o 40-20? Então, a gente começa já, então, a partir do segundo dia, e o operador passa fechando todo mundo. Aí não tem mais separação. Fecha todos os leitões, né? Deixa 40 minutos fechado, e depois solta todo mundo para mamar. Por que esse 40-20?
mais ou menos aí, a gente sabe que os leitões mamam aí 24 vezes por dia, ou seja, de hora em hora, e a duração das mamadas, mais ou menos algo em torno de 20 minutos. Então, se preconiza nisso aí, 40 fechado, 20 solto. E ambos as perguntas, o pessoal pode saber, quantas vezes eu faço isso por dia? Quantas vezes eu tiver mão de obra para poder fazer, né? A gente sabe que quanto mais, melhor, porque mais do 30 a 30 é mais Rápido eles colosso, aprendem. exato, e mais do 40 a 20 é menos esmagado. Então, essa é a ideia e essa é a separação, então, do 30 a 30 para o 40 a 20. Muito Não sei se bom. fui claro agora. Foi, nossa, explicou muito bem. Aí outra coisa que tu falou que é fundamental, esses manejos são muito importantes e funcionam muito bem quando bem aplicados, né? Quando aplicados de forma correta. E manejo, eu acho que tu deixou já no início isso um pouco claro, não pode ser engessado, né? O importante é tu entender o objetivo do manejo e aplicar ele na sua granja e que ele aconteça assim todos os dias, né? Exatamente, Para dar certo. Deixa exatamente. eu ver uma última pergunta aqui, Bidu. Vamos polemizar um pouco, talvez seja chover. A gente ainda não tinha falado nada, até seja chover um pouco no molhado, mas essa pergunta ela sempre aparece, por mais que a gente ache que a gente já tem a resposta, que já tá tudo sempre claro. E tu falou bastante hoje aqui de controle de score corporal, de CV. Nos perguntaram bastante o que tu achava de não fazer o bump feeding nas fêmeas, se isso seria uma boa estratégia no controle do score corporal. Boa pergunta. Não fazer o bump feed, né? Isso, que a gente acha que já estaria respondido, né? De novo, né? É aquela questão do lavar as mãos por causa do Covid. Vamos lá. Esse tema é muito, como tu falou, é bastante polêmico. Muita gente gosta e muita gente não gosta, né? Tem várias linhas. O que eu lembro, assim, a gente usava bastante tem um trabalho, e nesse trabalho ele fez uma revisão de outros 10 trabalhos falando especificamente de Banfield, tá? E desses 10 trabalhos tinha 4 que era do chefe Márcio, né? O Márcio é perito nesse negócio. E no resumo, eu vou falar do trabalho e depois eu dou a minha opinião. No resumo desse trabalho, fazer bump feeding, ou seja, incrementar ração no terço final da gestação, no resumo, para os leitões, houve um incremento médio de 28 gramas. 28 gramas no peso nascido, né, que é o principal questionamento do pessoal em relação a fazer não fazer bump feeding. Eu pergunto, um leitão de 1 quilo e um leitão de 1 kg 0,28 faz diferença para quem não pesa na maternidade? Né, de forma alguma, né, a olho a gente jamais vai ver isso aí, né, e o inverso não é verdadeiro, tá, porque os resultados para a fêmea de se fazer bump feeding, né, na média, a gente incrementou quase 7 quilos a mais na porca, né, e a gente está falando de controlar score corporal, e trabalhos mostrando 9 quilos a mais, 11 quilos a mais de peso corporal nessas porcas. Então, a minha resposta depois disso, Lu, sim, eu acho que não fazer. Então, assim, não fazer o bump feeding nas porcas, a gente já está bem batido, né? A gente tem vários trabalhos aí mostrando que não muda nada. Então, eu acho que é uma puta ferramenta para ajudar a gente a controlar a score corporal. E diversos ganhos que a gente falou a conversa inteira. E assim, ó, nem vamos falar de economia de ração, né? E olha o preço que está o milho, olha o preço que está a soja, né? Numa média geral, o pessoal incrementa aí 1 quilo a mais a partir dos 90 até, vamos botar, 103 dias. A gente está falando aí 23 quilos a mais por porca na gestação. 2 vezes e 45 gestações no ano, a gente está falando de 56 quilos por porca a mais, sem ter retorno para o leitão, e estou piorando meu serviço para o cara da maternidade. Uma granja de 1.000 porcas é 56 toneladas a mais de ração, para mim ter mais problema, né? Eu realmente não vejo vantagem alguma mais em a gente estar fazendo, né? Sim, com certeza. E voltando aí no tempo, Bidu, uns 3 anos atrás, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, e aí eu já comprava ideia, né, de aí o bump, a gente acreditou nisso. Depois que a gente pôde acompanhar os resultados das granjas, é que era onde o controle do score corporal ele era muito bem feito,
né, a gente tinha um resultado muito positivo. E as reclamações vinham das granjas que não tinham um bom controle, reclamando de fêmea magra, Verdade, né? etc, né? Então isso tinha um impacto também, né? Mas o pessoal tá perguntando se a live vai Bem ficar lembrado. salva. Sim, pessoal, vai ficar salvo. Todo mundo vai poder assistir aí várias vezes aí o que o Eduardo trouxe para nós. Já encerrando, Vidu, acho que foi muito enriquecedor aí o nosso bate-papo, trouxe muita coisa importante, mas vamos para o sorteio, para o pessoal que ficou aí com a gente o tempo todo, nos acompanhou durante toda a live. Vamos começar o sorteio pela caneca de porquinho da Vetanco. E a pergunta ela é bem simples. Qual seria o mínimo, né, em gramas que um leitão deveria ingerir de colostro na maternidade? Acho que a gente falou umas 3 vezes, né, Eduardo, durante a live. Boa. Vamos ver se o pessoal prestou atenção. Lembrando que o ganhador é o primeiro que eu vejo aqui, que eu leio, né? Quantas gramas de colostro? O que seria um mínimo para... A Débora ganhou de 200 a 250 gramas. Débora, olha aí, ó. Um inbox aí pra gente, manda uma mensagem no Instagram da Academia Suína que a gente vai estar pegando o teu endereço para te encaminhar a caneca de porquinho da Vetanco. Muito legal. E agora o kit de cervejas, vamos sortear, né? O kit de cerveja artesanal. A segunda pergunta também é bem boa. O motivo por que as porcas gordas são um problema na maternidade. Por que as porcas gordas são um problema na maternidade? O Eduardo também falou diversas vezes. Um motivo só? Tá fácil. Um motivo só. Epa. Vamos ver. Por que as porcas gordas, o motivo que elas são um problema na maternidade? Falta de leite. Rafa... Deixa eu ver aqui o nome certinho. Rafa Fracaro, eu acho que é o nome. Fala com a gente também, Rafa. Entra em contato aí que tu vai estar ganhando o kit de cerveja muito artesanal bom da Vetanco. Bidu, a gente se estendeu hoje um pouco mais que o normal. Eu acho que o tema, ele pede. A gente pode, inclusive, estar conversando mais sobre isso no ano que vem, né? Trazendo mais informação. E queria te agradecer, né, por essa parceria, pelo ano de 2020, por todas as lives Conexão Vetanco. Obrigada. Nada, Lu, agradecer a vocês, né? Agradecer primeiro o pessoal que tem acompanhado a gente aí, mais hoje, né? Agradecer pelo tempo, pela paciência, né? E agradecer, então, a ti, em nome de todo o grupo Academia Suína, né? De coração aí, muito obrigado a todos. Eu acho que foi um baita ano, a gente conseguiu evoluir bastante junto. E, bom, em meu nome, em nome da Vetanco aí, já de antemão, desejar para todo mundo aí um Feliz Natal, né? E um 2021 espetacular para todo mundo, né? Que seja, principalmente se a gente for pedir algo, eu pediria somente saúde, né? Vamos pedir saúde para todo mundo aí, que se a gente tiver saúde para ano que vem, cada um corre atrás dos seus sonhos, né? Então tá. Muito obrigado a todos aí. Obrigado de novo. Um grande abraço. Fique com Deus. Obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite para todo mundo. Até mais.